A paz de Deus, querida Irmandade. Querida Irmandade, nos últimos vídeos eu venho viralizando com breves testemunhos sobre a minha volta à congregação. E hoje eu venho trazer um relato, de um testemunho que a minha alma ela se alegra pelo fato de ver o mover de Deus. Eu tenho uma loja e eu estava trabalhando nela. E como eu disse para a Irmandade nos vídeos anteriores, eu sou nascido e criado na graça de Deus. E na minha infância, muitas crianças, muitos jovens, e às vezes o culto à noite, a gente, como era muito criança, a gente ia ali pra escadinha, a escada que levava ao banheiro, e a gente brincava, às vezes de cards, ou pega-pega, ou coisas de criança, E a gente cresceu, muitos caminharam com a gente, assim, se afastaram, foram pro mundo, outros ficaram lá. E nessa minha saída, um conhecido meu, ele se afastou também. Ele trabalha na rua hoje fazendo Uber. E ele passa na frente da minha loja direto, me cumprimenta e tudo mais. Ele conheceu a minha fase onde eu fui pro mundo, ele também foi. De toda aquela coisa que o mundo tem para oferecer ilusória. E numa passada aqui pela minha rua, uma corrida que ele pegou, ele decidiu parar para falar comigo, E eu senti de falar para ele, que Deus estava fazendo mover na minha vida. Eu estava passando da pentecostal, como eu digo no outro vídeo, e caminhando à congregação. E ele chegou aqui e ele fala bastante também, a gente conversa muito, sempre tem muito assunto. Ele faz aniversário no mesmo dia que eu também. Então eu acabei contando algumas obras que Deus vinha fazendo na minha vida. E ele, por ser um rapaz que fala muito, ele ficou quieto, ele escutou. E ele ficava com uma expressão de estar impressionado. E eu terminando de falar o que estava acontecendo, eu vi que ele se sentia agoniado, ele se sentia estranho. E eu falei sobre, como eu digo nos outros vídeos, eu passei por uma situação onde eu e minha esposa íamos nos separar. Eu ia entregar o ouro da terra porque não tinha um discernimento, uma orientação. Para mim, a separação talvez era comum porque meus pais se separaram, mas não eram os planos de Deus, E eu falei para ele sobre eu ser um esposo que estava passando por um processo de melhora, de ser uma pessoa melhor, não só como esposo, mas como pai, como tudo. E eu contei para ele o que Deus estava fazendo na minha vida, e ele me conheceu dentro da congregação, saímos, vivemos a bagaceira do mundo, e eu acho que ele jamais esperaria que eu voltaria, que eu falaria coisas daquele tipo. Então ele falou, cara, eu já venho. Passasse uns 40 minutos, uma hora, ele retorna à minha loja. Ele estava com óculos escuro, ele levanta o óculos, o semblante dele dava pra ver que estavam os olhos bem vermelhos. Eu falei, aconteceu alguma coisa? Aí ele puxou minha mão, me abraçou, aquele abraço forte, sabe? E ele disse coisas muito boas, assim, sabe? A minha esposa fala, Lu, você acha que você influencia de alguma forma, falando para as pessoas sobre o seu testemunho? Você acha que você influencia de alguma forma, indo para a congregação, quebrando alguns tabus, ou antigos membros voltando? E eu falo, claro que não, quem sou eu? Quem sou eu? Eu tô impressionado com o que Deus está fazendo na minha vida. Imagina estar influenciando alguém, claro que não. E quando ele veio, me abraçou e falou, Lucas, tudo que você me contava sobre ser um bom pai, mas um pai meia boca, um bom esposo, mas um esposo meia boca, cara, eu precisava desse choque. Você terminou de falar, o meu coração ficou aflito, eu corri em casa, eu abracei minha esposa, eu pedi perdão. Eu fico até um pouco emocionado, Irmandade, porque de alguma certa forma, o que a minha esposa falou é verdade. Eu mexi, eu influenciei ele sem querer. Eu tava contando o que Deus estava fazendo na minha vida. E ele deu pra ver que aquilo ali mexeu de verdade com ele. Naquela mesma semana,
Hoje os pais deles não estão na congregação, estão na Assembleia, na Deus e Amor. Ele foi em cultos, né? E voltando, né? A gente começa a passar pela prova. O inimigo, ele não quer a gente na casa do pai e tudo mais. E a vida dele começou em meio àquela prova a andar. Bendita a hora que ele passou aqui na loja para escutar um pouquinho do que Deus estava fazendo na minha vida. E agora as vindas dele começou a ser mais frequentes. O tipo de conversa é outro. Tem muita qualidade na conversa, sabe? Porque tudo a gente tá entendendo, né? O tratar de Deus. Eu acho que a gente chegou numa certa idade. Eu estou perto dos meus 30 anos. E a gente era criança quando casou, né? 17 anos de idade. Eu fui pai aos 17. Então, o que a minha esposa falou realmente é real. Influencia. E eu fico feliz porque as boas obras, elas estão sendo compartilhadas, assim como nos outros vídeos viralizados. Irmãos me chamaram no particular, tanto irmãos quanto irmãs, falando que exatamente o que eu estava falando, sobre ter movido alguma coisa dentro deles, que aquele testemunho chegou na hora certa. Então eu fico muito feliz. Irmandade, eu estou passando por um processo de lapidação. Eu estou recente dentro da congregação outra vez, né? Saí aos meus 14, estou voltando aos meus 29. Então tem muita coisa que Deus está mudando ainda na minha vida. Não é um processo do dia para a noite, mas eu já entendi e eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, em meio a toda a tribulação que eu passei em relação a possível separação e essa boa restauração. Então, Irmandade, ficou muito longo de novo. Eu peço para que a Irmandade deixe um comentário. E aí eu agradeço a Deus por tudo e Deus seja louvado.